Às 19h12 de uma sexta-feira, minha irmã sorriu para mim no salão de um restaurante em São Paulo e disse: "Quero que você conheça a nova esposa do seu marido." Durante alguns segundos, achei que ela estivesse fazendo alguma piada de muito mau gosto. Então olhei para a mulher ao lado dela. Ela estava usando uma aliança idêntica à do meu marido. Meu coração acelerou, mas não de tristeza, de confusão. Porque, naquela mesma manhã, eu tinha saído de casa depois de tomar café com ele. Antes de ir para o trabalho, ele me beijou na testa, reclamou do trânsito da Marginal Pinheiros e disse que voltaria cedo para comemorarmos nossos 15 anos de casamento. Olhei novamente para minha irmã. "Patrícia, do que você está falando?" Ela franziu a testa como se a confusa fosse eu. "Você não precisa fingir mais, Helena. Todo mundo já sabe." Essas 5 palavras mudaram completamente o rumo da minha vida. A mulher ao lado dela deu um passo à frente e estendeu a mão. "Muito prazer. Sou a Camila. Eu e o Eduardo nos casamos no civil há 4 meses." Ela falou aquilo com tanta naturalidade que senti minhas pernas perderem a força. "Casaram? Meu marido? 4 meses?" Respirei fundo. Talvez existisse outro Eduardo. Talvez fosse um enorme mal-entendido. Então Camila abriu o celular. "Sorry," e me mostrou uma foto. Era meu marido, vestindo um terno azul marinho que eu mesma tinha comprado para ele no aniversário anterior. Ao lado dele, ela usava um vestido branco simples. Os dois sorriam diante de um cartório. Ao fundo, uma placa dizia claramente: "Cartório de Registro Civil Campinas SP." Meu estômago revirou. Eu conhecia aquele terno. Conhecia aquele relógio. Conhecia aquele sorriso. Não havia nenhuma dúvida. Era Eduardo, meu marido. Enquanto eu tentava entender como aquilo era possível, Patrícia cruzou os braços. "Eu achei que você já soubesse." Olhei para ela sem conseguir responder. Ela continuou: "Faz meses que ele apresenta Camila como esposa. Achei estranho você nunca aparecer." Naquele instante, percebi que minha irmã realmente acreditava estar falando com a outra mulher. Não havia ironia. Nem crueldade. Apenas absoluta certeza. Camila então perguntou, quase preocupada: "Você é parente dele?" Antes que eu respondesse, meu celular vibrou. Na tela apareceu a foto de Eduardo. Atendi imediatamente e coloquei no viva voz. "Oi, amor," ele disse com a voz tranquila. "Já saiu do escritório? Estou passando na padaria. Você ainda quer aquele pão italiano que gosta?" Olhei para Camila. Ela ficou completamente imóvel. Patricia empalideceu. Nenhuma das duas esperava ouvir aquela voz. Mas o que Eduardo disse nos 5 segundos seguintes foi o que realmente fez meu sangue gelar. Antes que eu esqueça, hoje à noite preciso inventar uma desculpa para não encontrar aquela outra mulher. Meu cérebro simplesmente parou. Olhei para o telefone. Depois para Camila. Depois para minha irmã. Ninguém disse uma palavra. Do outro lado da linha, Eduardo riu baixinho. "Helena, você ainda está aí?" Respirei fundo, tentando impedir minha voz de tremer. "Estou." "Que bom. Hoje vou chegar um pouco mais tarde. Tenho uma reunião rápida com um cliente. Não me espera para jantar." Clique. Naquele momento, percebi que aquela reunião provavelmente tinha outro nome. "Tudo bem," respondi, desligando antes que ele percebesse qualquer coisa. O silêncio que ficou na mesa parecia mais pesado do que qualquer discussão. Camila foi a primeira a falar. "Quem era?" Olhei diretamente para ela. "Meu marido." Ela sorriu de canto. "Você está tentando me provocar?" Sem responder, desbloqueei meu celular e abri uma foto tirada apenas 3 dias antes. Era Eduardo na varanda da nossa casa, segurando nossa cachorra, Luna, enquanto reclamava porque ela havia destruído um dos chinelos dele. Entreguei o telefone. O sorriso de Camila desapareceu lentamente. Ela ampliou a imagem. Depois outra. Depois outra. Aniversários. Viagens. Natal. 15 anos de fotos. 15 anos de vida. Ela levantou os olhos para mim. Isso montagem? Balancei a cabeça. Não. Patrícia pegou o celular das mãos dela. Seu rosto perdeu completamente a cor. "Helena, desde quando vocês são casados?" "Desde 2010. Ela me encarou como se tentasse reorganizar todas as lembranças dos últimos meses. Então murmurou: "Mas ele disse que vocês estavam separados há anos."
Foi a minha vez de sentir um frio percorrer a espinha. Separados? Eduardo jamais havia mencionado qualquer separação. Continuávamos morando na mesma casa. Dormíamos na mesma cama. Planejávamos uma viagem para Gramado nas férias de julho. Camila respirava cada vez mais rápido. Não, isso não faz sentido. Ela abriu a galeria do próprio celular. Havia dezenas de fotos dela com Eduardo. Viagens para o litoral. Almoços em Campinas. Comemoracos. Até um bolo escrito Feliz Casamento. Tudo parecia verdadeiro. Nada parecia improvisado. Era como se Eduardo tivesse vivido duas vidas completas ao mesmo tempo, sem que nenhuma de nós desconfiasse. Patrícia afundou na cadeira. Meu Deus! Olhei para minha irmã. Como vocês se conheceram? Ela respondeu quase num sussurro. Foi o próprio Eduardo quem apresentou a Camila para toda a família como esposa dele. Meu coração disparou. Toda a família? Ela assentiu. Sim, nossos pais, meus filhos, meus tios, todo mundo. Por alguns segundos, achei que tivesse ouvido errado. Toda a minha família conhecia aquela mulher. E ninguém tinha me contado. Mas o pior ainda estava por vir. Patrícia pegou o celular, abriu uma conversa no WhatsApp, com as mãos tremendo, virou a tela para mim. Helena, acho que existe uma coisa que você precisa ver antes de voltar para casa. Peguei o celular das mãos da Patrícia. Era um grupo da família no WhatsApp. O nome me chamou a atenção imediatamente. Família Eduardo. Eu nunca tinha visto aquele grupo. Nunca tinha sido adicionada nele. Comecei a subir as mensagens. Fotos de churrascos. Almocos de domingo. Aniversarios. Eduardo aparecia em quase todas. Sempre ao lado de Camila. Sempre sendo chamado de marido. Meu peito apertou. A data das mensagens era o que mais assustava. Enquanto eu acreditava que Eduardo estava viajando a trabalho, ele aparecia sorrindo em encontros com a minha própria família. Levantei os olhos lentamente. Patrícia, vocês realmente acreditavam que ela era esposa dele? Ela sentiu, completamente abalada. Ele disse que vocês tinham se divorciado de forma amigável, que você tinha ido morar em Curitiba por causa do trabalho e que vocês continuavam amigos. Meu estômago embrulhou. Curitiba? Eu nunca tinha morado em Curitiba. Nem por uma semana. Camila aproximou sua cadeira. Sua voz agora não tinha mais nenhuma arrogância. Apenas medo. Helena, ele também me contou uma história sobre você. Olhei para ela. Qual? Ela respirou fundo. Disse que você sofria de depressão grave, que recusava assinar o divórcio e que vivia desaparecendo durante meses. Meu coração acelerou. Agora eu entendia. Eduardo não estava apenas escondendo duas mulheres. Ele havia criado duas versões completamente diferentes da mesma realidade. Cada uma de nós vivia dentro da mentira que ele havia construído. Patrícia começou a chorar. Helena, eu juro que nunca imaginei. Olhei para ela. Pela primeira vez naquela noite, percebi que minha irmã também havia sido enganada. Ela não era minha inimiga. Era mais uma vítima. Camila pegou sua bolsa. Retirou uma pequena pasta transparente. Tem mais uma coisa. Ela colocou alguns papéis sobre a mesa. Recibos, contratos, comprovantes de aluguel, todos assinados por Eduardo. O endereço era um apartamento em Campinas. Nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Ele mora comigo 3 ou 4 noites por semana, disse Camila. Meu corpo ficou imóvel. Eduardo sempre dizia que passava essas noites em reuniões com clientes do interior. Fechei os olhos por um instante. Cada viagem, cada atraso, cada ligação desligada às pressas. Tudo começou a fazer sentido. Mas ainda havia algo que não encaixava. Abri um dos comprovantes. O aluguel daquele apartamento era pago havia quase 2 anos. 2 anos. Como alguém consegue esconder uma segunda vida por tanto tempo? Foi então que meu celular vibrou novamente. Era uma notificação do banco. Achei que fosse apenas mais uma movimentação qualquer. Mas, ao abrir o aplicativo, senti meu sangue congelar. Uma transferência de R$ 186 mil havia acabado de sair da nossa conta conjunta. O favorecido? Camila Albuquerque. Por alguns segundos, fiquei olhando para a tela sem conseguir respirar. 186,000. Da nossa conta conjunta. Transferidos para Camila. Levantei lentamente os olhos. Ela estava tão confusa quanto eu. Helena, eu nunca recebi esse dinheiro.
Virei o celular para ela. Ela leu o comprovante. Seu rosto perdeu completamente a cor. Esse é meu nome e meu CPF, mas essa conta não é minha. Francia testa. Como assim? Ela pegou o próprio celular e abriu o aplicativo do banco. Mostrou o número da agência. Depois o da conta. Não coincidiam. A transferência havia sido enviada para outra conta cadastrada no mesmo nome. Patrícia aproximou o rosto da tela. Espera, alguém abriu outra conta usando os dados dela? Meu coração acelerou. Ou Eduardo havia criado aquela conta, ou alguém muito próximo dele tinha feito isso. Naquele instante, meu telefone começou a tocar novamente. Era Eduardo. Desta vez não atendi. Ele ligou outra vez. E mais outra. Na quinta tentativa, enviou uma mensagem. Helena, o banco acabou de bloquear uma operação importante. Você mexeu na conta? Olhei para Camila. Ela me mostrou o celular dela. Ela também tinha recebido uma mensagem. Amor, aconteceu um problema no banco. Se alguém falar com você sobre dinheiro, não responde nada até eu chegar. Nós duas levantamos os olhos ao mesmo tempo. Era a primeira vez naquela noite que tínhamos absoluta certeza de uma coisa. Eduardo sabia que tudo havia desmoronado. Sem perder tempo, liguei para o gerente da nossa agência. Depois de confirmar minha identidade, pedi o bloqueio imediato de todas as movimentações. O gerente ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou: Senhora Helena, seu marido está ao seu lado neste momento? Não. Ele respirou fundo. Então preciso informar uma coisa que talvez a senhora desconheça. Senti um frio subir pela espinha. O senhor Eduardo tentou alterar a titularidade e os limites dessa conta conjunta hoje às 16h47. O pedido ficou pendente porque dependia da sua confirmação. Olhei para o relógio. Às 16h47. Naquele horário, ele já sabia que eu estaria trabalhando. E provavelmente acreditava que eu nunca perceberia. Desliguei a ligação. Patrícia levou as mãos à cabeça. Meu Deus, ele estava preparando isso antes mesmo de vocês se encontrarem. Camila ficou completamente imóvel. Então abriu sua bolsa mais uma vez. Tem uma coisa que eu nunca dei importância. Ela retirou um envelope pardo. Dentro havia um contrato de compra e venda de um apartamento. O comprador era Eduardo, mas a assinatura da compradora me fez prender a respiração. Estava escrito: Helena Martins. Eu nunca tinha visto aquele documento. Nunca assinei aquele contrato. Meu nome estava ali. Minha assinatura também. Só havia um pequeno problema. Aquela assinatura não era minha. Na última página, havia o carimbo de um tabelionato de Campinas. E, logo abaixo, a data. O documento havia sido reconhecido em cartório. No mesmo dia em que eu estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, acompanhando minha mãe durante uma cirurgia. Naquele momento, compreendi que tudo que tínhamos descoberto até ali era apenas a superfície. Eduardo não estava apenas vivendo uma vida dupla. Alguém havia falsificado minha identidade. E, pela primeira vez naquela noite, começamos a nos perguntar se aquela história nunca tinha sido apenas sobre um casamento, mas sobre um plano que vinha sendo preparado havia anos. Na manhã seguinte, eu, Camila e Patrícia entramos juntas na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fraude da Polícia Civil. Se alguém tivesse me dito 24 horas antes que eu pisaria ali ao lado da mulher que acreditava ser a outra esposa do meu marido, eu teria rido. Agora, éramos aliadas. Entregamos todas as mensagens, os comprovantes bancários, as fotografias, o contrato com minha assinatura falsificada e os extratos da conta conjunta. O delegado analisou os documentos em silêncio. Quando terminou, levantou os olhos. Senhora Helena, isso já ultrapassou um caso de traição. Existem fortes indícios de falsidade ideológica, uso de documento falso e possível fraude patrimonial. Meu estômago se fechou. Eu ainda tentava entender meu casamento. A polícia já investigava crimes. Naquela tarde, Eduardo finalmente apareceu em casa. Assim que abriu a porta, encontrou 3 pessoas esperando por ele. Camila. E Patrícia. Ele parou no corredor, por apenas 2 segundos. Depois sorriu. O mesmo sorriso calmo de sempre. Posso explicar tudo. Foi a primeira mentira daquela conversa. Camila jogou sobre a mesa uma cópia do contrato. Explica essa assinatura. Ele nem olhou. Virou-se para mim. Helena, ela está manipulando você. Antes que eu respondesse, Patrícia colocou o celular na frente dele.
Era a conversa do grupo da família. As fotos. As mensagens. As datas. Seu sorriso desapareceu. Mesmo assim, tentou outra versão. Eu fiz isso para proteger vocês duas. Ninguém acreditou. Então veio o golpe que ele claramente não esperava. Camila retirou lentamente a aliança do dedo. Colocou-a sobre a mesa. Acabou. Sem dizer mais nada, ela caminhou até a porta. Eduardo tentou segui-la. Eu o impedi. Não. Agora era minha vez de fazer uma pergunta. Apenas uma. Olhei diretamente nos olhos dele. Durante esses 2 anos, você amou alguma de nós? Pela primeira vez desde que tudo começou, Eduardo não encontrou nenhuma resposta. O silêncio dele disse muito mais do que qualquer mentira. Mas poucos minutos depois, um toque na campainha mostrou que o pior ainda não tinha terminado. Quando abri a porta, havia 2 policiais civis. Um deles segurava um documento oficial. Senhora Helena, precisamos falar com o senhor Eduardo. Acabamos de descobrir que existem outras vítimas envolvidas neste caso. Os policiais entraram com calma. Eduardo ainda tentou manter a postura. Deve haver algum engano. Um dos investigadores abriu a pasta que carregava. Senhor Eduardo Ribeiro? Sim, o senhor está sendo intimado a prestar depoimento. Durante a investigação, surgiram novas movimentações financeiras e outras pessoas relataram situações muito semelhantes. Vi o rosto dele perder a cor pela primeira vez. Outras pessoas? Pergunto. O policial assentiu. Sim, pelo menos 3. O silêncio tomou conta da sala. Eu olhei para Camila. Ela olhou para mim. Nenhuma de nós imaginava que não éramos as únicas. Depois que Eduardo saiu acompanhado pelos investigadores, sentei no sofá completamente sem forças. 15 anos de casamento tinham terminado em menos de 24 horas. Patrícia sentou ao meu lado. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Helena, eu preciso te pedir perdão. Olhei para minha irmã. Ela chorava de verdade. Eu acreditei em tudo que ele dizia. Afastei você da nossa família, sem nunca ouvir o seu lado. Segurei sua mão. Também tinha perdido demais para continuar alimentando raiva. Nós duas fomos enganadas. Ela me abraçou. Foi o primeiro abraço sincero que demos em muitos anos. Nos meses seguintes, a investigação revelou que Eduardo havia usado o mesmo método repetidas vezes. Mentia sobre relacionamentos. Manipulava documentos. Escondia patrimônio. Criava histórias diferentes para pessoas diferentes, sempre acreditando que ninguém jamais compararia as versões. Mas, naquela noite, tudo desmoronou porque 2 mulheres resolveram conversar em vez de brigar. O processo de divórcio não foi fácil. Também não foi rápido. Recuperei parte do patrimônio que me pertencia. Outros valores ainda continuaram sendo discutidos na justiça. Camila seguiu a própria vida. Curiosamente, continuamos amigas. Não porque aquela situação tivesse nos unido pela dor, mas porque nenhuma de nós permitiu que a outra carregasse sozinha uma culpa que nunca existiu. Meses depois, minha irmã organizou um almoço de domingo. Pela primeira vez em muito tempo, toda a família estava reunida. Sem mentiras, sem versões diferentes. Sem alguém controlando que cada pessoa deveria acreditar. Enquanto colocava sobremesa na mesa, Patrícia sorriu para mim e disse: acho que finalmente conheci minha irmã de novo. Sorri de volta. Naquele instante, percebi uma verdade que ninguém me ensinou. Draco destrói casamentos. Mentiras destroem famílias. Mas a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um jeito de reunir quem realmente deseja enxergá-la. Naquela sexta-feira, achei que tinha perdido tudo. Hoje sei que perdi apenas um homem que nunca existiu da forma como eu imaginava. O que encontrei depois foi muito mais valioso. Recuperei minha voz, minha família, minha dignidade. E aprendi que a pior prisão não é viver ao lado de alguém que mente. É viver acreditando nessas mentiras. No dia em que parei de acreditar, minha verdadeira vida finalmente começou.